20h29. Eu me casei com um mendigo. Alejandra disse isso diante da advogada, do sócio do seu pai morto e de uma sala inteira de pessoas que esperavam vê-la cair. E não piscou nem uma vez. O homem ao lado dela tinha dormido na rua 3 dias antes. Havia catado dinheiro do chão numa manhã fria de Lisboa. Tinha barba por fazer, as mãos calejadas e nada, absolutamente nada de material para perder. E ainda assim estava ali, de pé, de terno emprestado, olhando direto para aquele homem ambicioso como se o conhecesse desde sempre. Como se soubesse exatamente o que ele escondia. Mas para entender como chegaram até ali, é preciso voltar ao começo. A manhã em que tudo mudou, no meio de uma calçada fria do Chiado. Era cedo quando Daniel acordou debaixo de um vão de escada, na rua Garré. O vento de outubro cortava como lâmina. Ele dobrou o papelão onde dormia, enfiou no canto de sempre e ficou de pé com o peso silencioso de quem já não espera nada do dia. Tinha sido contador. Tinha tido escritório, clientes, reputação. Tudo isso ficou para trás quando o sócio, o único em quem confiava, o denunciou por um roubo que ele jamais cometeu. Sem provas suficientes para condenar, mas suficientes para destruir. Sem amigos para ajudar, sem portas abertas, sem saída. Ele estava olhando para o chão quando viu as notas. Não eram poucas. Era dinheiro espalhado pela calçada como se tivesse caído do céu, ou de uma bolsa rasgada, ou de alguém distraído demais para perceber. Daniel não foi o único a notar. Um outro homem, tão miserável quanto ele, correu na mesma direção. Os dois chegaram ao mesmo tempo. Os dois se entreolharam. Eu vi primeiro, disse o outro. Mas não é seu, respondeu Daniel. Nem seu. A discussão estava esquentando quando uma voz cortou o ar. Esperem. Era ela. Alejandra. 30 e poucos anos, bem vestida, cabelo escuro preso às pressas, olhos que carregavam uma exaustão que o dinheiro não resolve. Ela olhou para os dois homens, respirou fundo e disse com uma calma que não combinava com a situação: isso é meu. Eu deixei cair. Daniel olhou para o dinheiro. Olhou para ela. Devolveu tudo sem hesitar. A senhora não precisa. Ele perguntou, com uma ironia suave, porque não tinha como não perguntar. É verdade, ela disse. Mas não é meu lugar guardar o que não é meu. Houve uma pausa estranha. O outro homem já tinha se afastado, resmungando. Alejandra ficou parada, olhando para o Daniel de um jeito que ele não sabia decodificar. Como se estivesse avaliando algo. Como se já tivesse tomado uma decisão antes mesmo de abrir a boca. Preciso de um favor, ela disse. Olha, eu sou mendigo. Moro na rua. Mas não faço nada ilegal. Não é nada ilegal. E não vou colocar você em risco. Ele esperou. Case-se comigo hoje. O silêncio que veio depois foi longo. Daniel a encarou. Olhou para as mãos dela, para a roupa dela, para a forma como ela segurava a bolsa com os dedos tensos. Estava assustada. Não era louca, não era maliciosa. Era uma pessoa encostada num muro, sem saída. Já me viu. Ele disse, quase rindo. Sou um homem que dorme na rua. A senhora é uma mulher linda. Isso não faz o menor sentido. Eu sei. É por dinheiro, então. Ela endureceu. Sabe de uma coisa? Se for por ambição, pode esquecer. Ambição é um vício muito perigoso, senhorita. Já viu o que ela faz com as pessoas. Não é por dinheiro, Alejandra disse, e a voz dela mudou. Ficou mais baixa, mais verdadeira. Meu pai morreu há 3 meses. Ele deixou uma condição no testamento, para que eu ficasse com a empresa que ele construiu a vida inteira. Eu preciso estar casada. Não porque ele era cruel, mas porque ele deu tudo para essa empresa e se esqueceu de ter uma família. Ele não queria que eu fizesse o mesmo. Daniel ficou quieto.
Se eu não casar, tudo passa para as mãos do sócio dele. Um homem chamado Paulo. E o Paulo não me quer. Ele quer a empresa. E eu suspeito que ele queira arruiná-la. Você tem consciência, Daniel disse devagar, de que esse casamento pode ser considerado uma simulação? Se isso for provado, você perde a empresa, seus bens e sua liberdade. Vou perder do mesmo jeito se não fizer nada. Ele olhou para ela por um longo momento. E pensou em tudo que já perdeu. No escritório fechado. Nos clientes que viraram as costas. Nas noites de chuva embaixo da marquise. Na sensação de cair e não ter uma mão estendida. Está bem, ele disse. Vou ajudá-la. Não porque quer me pagar, mas porque sei como é perder tudo sem ninguém te ajudar. O cartório estava fechando quando eles chegaram. A doutora Fernanda, advogada responsável pelo espólio, não escondeu o estranhamento. Ela fez as perguntas de praxe, olhou para os dois como se tentasse entender o que estava vendo, e então disse, com a seriedade de quem sabe o peso do que está prestes a fazer, Alejandra, tem certeza de que quer fazer isso? Não é apenas uma assinatura. É uma união legal com consequências reais. Estou absolutamente segura. Ela virou para Daniel. E o senhor entende no que está se metendo? Não tenho nada, ele respondeu simplesmente. Então também não perco nada. Mas não estou aqui para me aproveitar. É o que todos dizem até verem os números. Não me interessa nada disso. Então por que aceita? Porque eu sei como é a sensação de perder tudo e ninguém te ajudar. A Fernanda ficou quieta por um segundo. Depois assinou. Então assinem. E saibam que se for provado que o casamento é uma simulação para burlar o testamento, será anulado. E ela perde tudo. Eles assinaram. Agora vocês são legalmente marido e mulher. A reunião com o Paulo foi marcada para o mesmo dia, à tarde. Quando Alejandra entrou na sala da empresa que seu pai havia construído tijolo por tijolo, o sócio já estava lá, confortável demais na cadeira, com aquele sorriso de quem acha que a vitória já está garantida. Chegando tarde não vai mudar seu destino, Alejandra. Ela não respondeu. Sentou. Deixou o advogado da empresa apresentar os termos do testamento, como se nunca tivesse ouvido aquilo antes. Segundo a cláusula testamentária, o homem leu, Alejandra deverá estar casada para obter a administração executiva e acesso às operações da empresa. Como esse não é o caso, a administração passará para Paulo. Sinto muito, Alejandra disse, abrindo a pasta, mas eu estou casada. O silêncio que caiu sobre a sala tinha textura. Paulo se inclinou para frente. Isso é mentira. Contrato de casamento, com data de hoje. Com quem você se casou? Isso não é da sua conta. Claro que me interessa. Porque se esses documentos forem falsificados, você vai presa. Foi nesse momento que a porta se abriu. Daniel entrou. Terno emprestado, postura ereta, olhos calmos. Ele olhou para a sala inteira como quem conhece bem o cheiro de traição num ambiente fechado. Bom dia. Meu nome é Daniel Ordones. E sou marido da Alejandra. O rosto de Paulo virou pedra. Isso é uma piada, ele disse. Não. É totalmente real. De onde você tirou esse cara? Quanto você pagou? Daniel deu um passo à frente. Olha, senhor, vou pedir um pouco mais de respeito. Não estou falando com você. Mas eu estou falando com o senhor. Ou nos respeita, ou vamos embora. Os documentos são legais. E é isso que conta perante a lei. Paulo encarou os dois por um longo momento, os dentes cerrados, os olhos pequenos. Eu não tenho provas agora, ele disse baixinho. Mas logo terei. Alejandra pediu os relatórios financeiros dos últimos 5 anos ainda naquela tarde. Paulo os entregou com um sorriso levemente satisfeito, como quem acha que os números são complexos demais para olhos inexperientes.
Ele não sabia que Daniel era contador. Eles se sentaram na mesa grande do escritório do pai dela, com as pilhas de documentos abertas, e Daniel começou a ler. Devagar no começo. Depois mais rápido. Depois ele parou. Aqui. Alejandra se inclinou. O que foi? Veja. Pagamentos duplicados para o mesmo fornecedor, mas com nomes ligeiramente diferentes. Serviços Logísticos Andina. Serviços Logísticos Andinos. O número de registro está disfarçado. Isso é triangulação. Ela não disse nada. E isso aqui, ele continuou, passando o dedo pela coluna, é um faturamento alto demais sem contratos reais que o respaldem. Ele está drenando a empresa. Drenando. Não é só roubo. É pior. Ele está esvaziando o patrimônio de dentro para fora, devagar, de um jeito que parece administração normal se você não souber onde olhar. E olha isso, há transferências para uma empresa fantasma. Olha o nome do beneficiário. Alejandra olhou. Paulo Herrera. Não pode ser. Pode sim. E pode ser que ele esteja fazendo isso há anos. Ela passou a mão pelo rosto. Por que ele nos daria esses relatórios se sabia que poderíamos descobrir? Daniel olhou para ela. Porque é arrogante. Porque achava que nós não percebíamos. Pessoas ambiciosas sempre cometem esse erro. Acham que os outros são menos inteligentes porque têm menos dinheiro. E agora? Agora não podemos confrontá-lo ainda. Se fizer isso sem provas documentadas, ele apaga tudo antes que qualquer coisa seja registrado. Preciso de um contato. Alguém que saiba rastrear dinheiro de verdade. Você tem? Tenho. Ela o olhou de um jeito diferente naquele momento. Como se estivesse vendo algo que não existia quando o encontrou no chiado catando dinheiro do chão. Naquela noite, enquanto Daniel acionava seu contato, Paulo estava do outro lado da cidade fazendo o mesmo. Ele havia contratado alguém para investigar o novo marido de Alejandra. E o relatório não demorou. Ex-contador de sucesso. Empresa própria. Sócio que o denunciou por roubo. Sem provas suficientes para condenação. Demitido, destruído, jogado para a rua. Paulo leu o relatório com um sorriso. Perfeito, ele pensou. Um homem com esse histórico, acusado de corrupção, sem nada a perder. Era tudo o que ele precisava para destruir a credibilidade dos dois de uma vez só. Ele ligou para Fernanda logo depois. Doutora, tenho informações sobre o casamento falso da Alejandra. A advogada ouviu em silêncio. Convoque uma reunião. Amanhã. Então acrescentou, antes de desligar, com a frieza de quem acha que já ganhou. Ah, e mais uma coisa. Depois que tudo isso for descoberto, a senhora pode ir procurar um novo emprego. Não vamos mais precisar dos seus serviços. Alejandra recebeu a mensagem da Fernanda tarde da noite. Havia informações que podiam comprometer a validade do casamento. A reunião seria de manhã. Ela fechou o celular e olhou para Daniel. O Paulo se adiantou. Já vi. Ele não quer negociar. Ele quer nos destruir. Daniel ficou quieto por um momento. Amanhã você vai ter o que precisa. Tem certeza? Confia em mim. E havia algo na voz dele que ela não esperava. Não era a voz de um homem que estava cumprindo um contrato. Era a voz de alguém que tinha escolhido estar ali. A reunião do dia seguinte começou com Paulo confiante demais. Ele entrou na sala antes de todos, cumprimentou a Fernanda com familiaridade, sentou na cadeira como se a empresa já fosse sua faz tempo. Alejandra chegou sozinha. Paulo notou. Seu marido não vem? Ele vem. Doutora, Paulo disse, virado para Fernanda, acho que podemos ir direto ao ponto e acabar com essa farsa. Foi quando a porta se abriu de novo. Daniel entrou.
E Paulo olhou de cima a baixo com um desprezo que não se deu ao trabalho de esconder. Um mendigo. É com esse homem que ela pretende ficar com a empresa? Tem algo a dizer, Alejandra? A Fernanda perguntou. Tenho, ela respondeu. É verdade. O Daniel morou na rua. Mas isso não me impede de me casar com quem eu quiser. Você está admitindo que o casamento é falso. Não estou admitindo nada. Estou dizendo que o meu marido já foi morador de rua. Isso é diferente. Um contador falido, acusado de roubo, Paulo cortou, virado para Daniel. Você acabou sendo mandado embora por ser corrupto. Daniel não se moveu. Me acusaram. Nunca provaram. Sabe por quê? Porque o verdadeiro ladrão sabia como esconder. E agora aparece aqui com documentos de onde, exatamente? São arquivos públicos, Daniel disse. E colocou a pasta sobre a mesa. O que havia ali era cirúrgico. Movimentações bancárias rastreadas. Transferências cruzadas entre contas com nomes de fachada. Uma empresa fantasma registrada em nome de Paulo Herrera com transferências recorrentes ao longo de anos. Tudo documentado, tudo verificável, tudo nomeado com datas e valores. Paulo olhou para a pasta e algo no rosto dele mudou pela primeira vez. Isso é mentira. Vão mesmo acreditar num mendigo? Num contador fracassado acusado de roubo? Fernanda virou as páginas devagar. Uma por uma. Ficou quieta por um longo tempo. Então fechou a pasta e olhou para o Paulo com uma expressão que não deixava margem para interpretação. Basta. As provas financeiras são consistentes, verificáveis e muito graves. Isso não é suspeita. É fraude. Doutora, a senhora está cometendo um erro. Não. Quem cometeu o erro foi você. Ela se virou para Alejandra. A partir de agora, você retoma o controle executivo da empresa. E você, ela olhou para o Paulo, está afastado das suas funções até que isso seja investigado legalmente. Paulo ficou parado por um segundo. Depois, sem dizer mais nada, saiu da sala. Eles ficaram sozinhos no corredor depois que todos foram embora. Alejandra encostou na parede, deixou o ar sair devagar, e então olhou para o Daniel com aquela expressão que tinha no chiado, só que diferente agora. Mais fundo. Conseguimos, ela disse. A empresa é sua. É graças a você. Ela pausou. Quero que trabalhe comigo. Não como favor, não como pagamento. Porque você é bom no que faz e eu preciso de alguém em quem confiar. Senhorita, eu. Não me venha com não. Além disso, você é meu marido. Não pode ficar na rua como mendigo enquanto eu tenho empresa. Daniel ficou quieto. Depois, está bem. Eu aceito. Foi nesse momento que a Fernanda voltou. Havia esquecido uma pasta. A Alejandra fez o que qualquer esposa faria diante da advogada que precisava acreditar que aquilo era real. Ela pegou a mão de Daniel. Quando a Fernanda saiu, ele disse, levemente, fiz isso só para ela não desconfiar. Eu sei, a Alejandra respondeu. Não me incomoda. Naquela noite, eles foram jantar. Num restaurante simples perto do cais do Sodré, com vinho barato e a cidade do lado de fora, Daniel olhou para ela do outro lado da mesa e perguntou, com um cuidado que não estava nos planos de nenhum dos dois, se eu acreditar que isso é de verdade, isso seria um problema? Alejandro olhou por um longo momento. Sem pressa, sem cálculo. No fim, você é um homem bom. E isso não se encontra sempre. Você também é uma grande mulher, ele disse. Mas não sei se te interessa sair com alguém que catou dinheiro do chão uma semana atrás. Ela quase riu. Vou pensar. Pois bem, ele disse, pegando a carta de vinhos com uma solenidade levemente irônica. Já que não te incomoda tanto assim, então eu pago. Faço questão. E ela deixou.
No meio do jantar, depois de um silêncio bom, aquele tipo de silêncio que só acontece quando dois estranhos deixam de ser estranhos, ela disse: se eu não tivesse te encontrado naquele dia, não sei o que teria sido de mim. Ninguém sabe o que teria sido, ele respondeu. Do que eu tenho certeza é do que está acontecendo agora. Você ainda acha que esse casamento é falso? Daniel colocou o copo na mesa e a olhou com aquela calma de quem já perdeu tudo uma vez e aprendeu a reconhecer o que vale. Eu não. Mas não sei se você acredita nisso. Alejandro olhou. Sem pressa. Sem cálculo. Com aquela verdade simples que aparece quando a gente para de tentar controlar tudo. Eu acredito que agora é de verdade. Então faz parte do contrato. Não, ela disse. Na verdade, essa parte é uma escolha totalmente minha.